Menina, eu comecei esse encontro aqui falando que eu tinha um monte de problema. Não tem mais nenhum. Eu tô quase ligando pro pessoal falando, querida, não tô nem aí. Caguei pra você. Aqui para entender como é que transforma a dor, como é que a gente acha a cura, né? Como é que a gente se cura, como é que busca essa cura, como é que a gente se acalenta, como é que a gente se dá colo. O tema é difícil, a gente veio aqui hoje para falar de dor. E eu, graças a Deus, hoje tive o privilégio de ter a nossa Cris aqui do lado. E ainda veio vestida de anjo, porque Pétria não pôde estar e eu não sei fazer o que elas fazem. Eu comecei a falar, por exemplo, até agora eu não parei e não apresentei ninguém. Eu sou Cris Guterres, boa noite. Doutora Karina. Raquel Afonso. Doutora Ana. Ela sabe que a gente está esperando ela. Ela está aqui atendendo uma família e ela, assim que sair, vai nos dar graça de sentar aqui, mas enquanto isso a gente vai indo. Mas é nessas rodas de conversa, esse oráculo que a gente formou aqui entre mulheres, a gente tem a possibilidade de nomeá-las. E nomeando fica mais fácil da gente lidar com elas. Que a gente está recebendo aqui a doutora Karina, maravilhosa, que é uma educadora dos pés descalços. Olha, ela está de pés descalços, claro, né? Porque é graças a uma promessa que ela realizou quando ela foi acometida por uma inflamação cerebral, que ela fez uma promessa que se ela retornasse ao solo sagrado do consultório e da sala de aula, ela ficaria descalça para atender em psicoterapia e para ministrar as aulas, porque ela é professora, né? E aí, com os pés no chão, ela diz que ela reverencia os seus clientes e alunos e o fato de estar novamente de pé. Que lindo! E aí a Raquel é confeiteira e doula da morte. Ela é uma doula da morte que ainda está estudando, está em formação. Mãe de 3 filhos, 2 na terra e 1 no céu, como ela costuma dizer. Sofreu diversos tipos de violência, o que a fez buscar constantemente em se reencontrar. Por incrível que pareça, né? Porque quando tá doendo, não importa o que seja. Eu acho que eu sou a que menos conheço a dor aqui. Então eu achei que hoje talvez fosse o dia de ouvir mais. É uma honra estar com vocês e é uma honra estar aqui segurando a tua mão, né? Porque na dor a gente precisa fazer isso. Tem uma frase que eu falo, o acolhimento é aquele que sedimenta o solo que foi fragmentado pela dor. Quando a gente acolhe a dor, e eu sou suicidologista, uma pessoa que trabalha com pessoas em intensa dor, sofrimento existencial intenso. Eu começo a trazer a ideia que a gente esteja acolhendo, porque todos nós sentimos dores. E como você falou, Luana, dor é dor. E aí eu vou pedir para que você também não subestime a sua dor. A gente não pode comparar, em termos de dor, tem 2 temas que são importantes. O tema da dor, que faz parte do kit existencial, e a morte, que é a única certeza que nós temos. Tenho cada vez mais tentado trazer a ideia de que se temos dor, e a partir do momento que a gente realmente lida, isso é uma ideia japonesa, que é o wabi-sabi, que a gente precisa aceitar a imperfeição. E eu acho que, Karina, você traz uma coisa que é muito importante, que é essa ideia da gente poder olhar para todas as nossas dores. São as dores de quando a gente se descobre mulher, das dúvidas que nós temos, se queremos ter filho ou não, se abrimos mão da carreira ou vamos ser mãe, gestação, as nossas dores das cólicas,
as dores do medo do parto, da incerteza dessa criança, as dores da certeza da criança, porque às vezes a gente tem diagnósticos. O filho nasce, é a dor de não saber, de não se sentir a melhor mãe do mundo. E a solidão da mãe, gente? Que só a gente sabe a dor que a gente sente quando olha aquele neném ali, a gente fala, meu Deus, depende só de mim. E agora, e se eu não souber? As dores da solidão dentro de um relacionamento, as pessoas ainda estão muito confusas com o termo maternidade solo. Tanta gente casada e sozinha, e isso dói demais. De se sentir sozinha, sem saber o que fazer, é esse o momento que eu tô. Eu tô num momento onde eu não tenho nenhum problema real, assim, exato na minha mão. Mas eu tô cheio de suspeitas, de coisas. E eu falei, cara, eu não posso me deixar bater por isso. Eu acordei com saúde. Eu falei com os meus filhos hoje, eles estão com saúde. Então eu não tenho nenhum problema agora. A dor da separação, daquele projeto de vida, de tudo que você se dedicou, de tudo que você investiu. E daí você se frustra. Quer dizer, eu nem sei se isso é dor, mas de nunca mais acreditar num casamento. Eu não quero mais casar. Eu nunca casei, não quero. Fica tranquilo. Essa vai ter menos uma dor. No domingo, uma moça chamada Sara Silva Raimundo, uma jovem negra de 32 anos, uma mulher periférica, e ela morreu. Teve um ataque cardíaco durante um voo para os Estados Unidos. Eu tinha conhecido a Sara num evento rapidamente, mas fiquei muito impactada, porque tão jovem quanto eu, tão negra quanto eu, tão periférica quanto eu, a finitude, quando ela nos é apresentada, nos impacta de uma maneira que faz com que a gente olhe para dentro. E eu decidi escrever a minha coluna de Universa hoje sobre a Sara. E eu já sabia, tinha uma questão que eu queria muito trabalhar, mas eu tô evitando muito falar de racismo. Muito louco isso, porque também muitas vezes eu sou só convidada para falar de racismo. E eu tenho um programa na televisão brasileira que eu não falo só de racismo, mas que eu dou protagonismo para pessoas negras. E é uma dor com a qual eu não posso dar um stop, porque a minha cor chega primeiro do que qualquer coisa em qualquer lugar. Eu, no meu prédio, tenho que dizer pra minha vizinha que eu não sou empregada doméstica, né? Eu não ligo pra uma bolsa de marca, mas eu tenho uma bolsa de marca, porque se eu chegar em determinados eventos, o segurança vai perguntar se eu vim entregar o coquetel de comida. Se eu tenho dinheiro, eu chamo Uber Black, porque senão na hora que eu chegar, eu vou ter que explicar que eu sou a apresentadora. Apresento eventos muito legais, viajo fora do Brasil e tal. Eu tenho que mandar uma pessoa branca pedir pro catering a minha comida, porque senão ele acha que eu sou da faxina e aí ele me dá um sanduíche de mortadela. Não tem problema nenhum eu comer um sanduíche de mortadela. Só que o que não dá é para as meninas brancas receberem o catering do evento e eu ganhar o evento de mortadela. Isso aconteceu comigo vestindo uma roupa de 50 mil reais. E aí, falando da Sara, eu tinha que dizer uma coisa que era muito importante. As mulheres e os homens negros são as principais vítimas de problemas cardíacos hoje no Brasil. Nos Estados Unidos eles estão fazendo uma pesquisa já há mais de 25 anos, acompanhando mais 50 mil mulheres negras. A principal questão de morte dessas mulheres é o racismo. O estresse? É o estresse causado pelo racismo. Essa é a minha maior dor. Mas eu não posso mudar. As pessoas não têm noção que o maior medo da minha vida é que o meu filho saia do condomínio e encontre a polícia e a polícia pergunte onde ele mora. E aí ele fala que mora nesse belo condomínio, porque a polícia vai falar a primeira coisa, que você é um mentiroso, você, um neguinho como você, nunca moraria num condomínio como esse. E é o que acontece. Eu acho que eu também já falei demais, mas Karina quer falar. Olha só, Cris, a primeira coisa que eu te falei, Cris, eu sou sua fã. Porque assim, você traz esse espaço de fala, esse lugar de fala muito apropriado. Então é assim que a gente vai mudar. Mas a dor não muda, eu mudo a minha posição. Mas o posicionamento ele ajuda. Porque muitas vezes o silenciamento é o que agrava essa dor. Ah, isso com certeza. Né? E a dor, ela é um dos melhores recursos que a gente tem do nosso currículo existencial para falar. Ninguém aprende no bom. Lidei com isso, banquei. Porque você nunca é a mesma depois, né, de uma dor. Você sabe que eu fiquei curiosa? Porque eu sou mãe por adoção. E eu tive uma doula de adoção quando o Rafa chegou. E você é uma doula da morte. Então, Raquel, vamos começar pensando como é que a dor te atravessa. Ao longo da minha vida, eu sofri algumas violências, onde eu tive que me reencontrar muitas vezes. O meu luto hoje virou luta e é isso que me faz estar aqui hoje e me faz acordar todos os dias e continuar pelos meus 2 filhos que eu tenho. A doula da morte, o acompanhamento de um fim de ciclo, né?
A gente sabe que a única certeza que a gente tem é a morte. Então a doula da morte faz esse papel, tanto do acolhimento à pessoa e da família, né? Porque tem a pessoa que descobre uma doença e ela vai nesse processo. Porque as pessoas parecem que não sabem Esse lidar já é um processo. com essa situação. Você atuando como doula da morte, isso também é algo que você pensa, que você trabalha, que você conversa com as pessoas? Sim, eu tanto na minha história, né, com a minha filha, foi muito repentino, foi um choque. E eu não tive a preparação de fazer uma despedida com ela, né? Então eu vejo isso e eu estou também querendo fazer muito, né? Trabalhar bastante nisso para poder não deixar ninguém passar pelo que eu passei. Karina, e aí, você sabe que eu senti nessa conexão aqui, plateia, ligação intensa do que você falou pra mim, de que a dor, a gente tira ela pela fala. Para que a gente crie novas formas de enfrentamento, novas formas de acolhimento e de cuidado. Não adianta a gente falar não existe dor, ou vamos fingir, camufla, não tem. Não, quando a gente olha, lembra do machucado, e a coisa mais generosa que você pode fazer com uma pessoa é falar, eu estou junto nessa travessia. É isso que eu faço tanto com o processo de luto por suicídio, né, quanto o luto materno, porque é dor sem nome. Uma filha que perde os pais vira órfã. Agora, como é que chama uma mãe que perde o filho? Olha ela tatuada, doutora Ana, tô surpresa. E achei incrível! Achei, eu sou da mesma tribo. E agora já com a doutora Ana aqui, que estava fazendo atendimento e gentilmente topou o nosso convite. Ana Cláudia Quintana é médica, é ativista da cultura do cuidado e é autora do livro que é best-seller, porque eu tenho visto um monte de gente postando que a morte é um dia que vale a pena viver. Assim, eu quero muito entender, porque eu sei que vou morrer, eu espero que eu demore, então eu tenho tempo para isso, mas eu quero entender como uma parte de tudo isso que está acontecendo aqui, dessa passagem, que tem sido bastante prazerosa e de grande aprendizado. Você falou uma coisa muito interessante, né? Você falou assim, eu espero que demore para eu morrer. Se eu estou esperando que eu vou morrer mais velha, a gente tem a ilusão de que a gente acha que tem tempo. Só que a gente não tem tempo. Eu penso que a gente tem muita dificuldade de lidar com esse tema porque nós não sabemos lidar com o que é prioridade para o nosso tempo. Então a gente se estressa com o chefe, se estressa com o trânsito, se estressa com a máquina de lavar que quebrou. E aí quando você tem o diagnóstico de uma doença que ameaça a sua vida, subitamente você vai se tornar uma pessoa capaz de ter discernimento. Por que que precisa acontecer isso? Por que a gente não pensa nisso? Porque é a as nossa pessoas- sociedade que não ajuda a gente a criar consciência? É uma questão cultural, mas as pessoas têm mania de falar da sociedade como se elas não fizessem parte dela. Só tô tomando chimarrão. Mas a questão é a nossa incapacidade de olhar para a vida de uma maneira comprometida. Porque ela não se compromete com nada que viabilize a vida. Ela está na contramão da vida. A maior parte das pessoas está na contramão. E aí a morte vem e põe um bloqueio na estrada e fala assim, é para lá. Você torce para você ter tempo de chegar na estrada certa. E aí você torce para ter um espaço de um cuidado diferenciado, que é o que eu acabo fazendo, que é o cuidado paliativo, de aliviar a tua dor, de ouvir tua família, de colocar as pessoas num espaço que elas tenham coragem de te olhar nos olhos. Mas o que você oferece em termos de presença compassiva, ágil, habilidosa, competente, compromissada ou minimamente humilde? Então você senta do lado de um paciente que está morrendo e presta atenção no que ele tem para te dizer sobre o que é importante na vida. Que não é a gente só achar que tem tempo. Eu posso dizer para vocês com muita segurança, o que a vida pede da gente é coerência. É isso que a morte ensina. Você ter uma DR com a sua morte vai te falar, cara, isso é desnecessário, né? Não perca seu tempo com essa situação. Ou isso é muito necessário. Coloque seu tempo nessa experiência. Faz a lista dos seus 5 maiores problemas. Põe lá, olha pra eles e fala assim, semana que vem que eu volto. E aí, o que é realmente problema pra essa semana? Né? Eu tenho 1 semana de vida.
onde eu vou investir tempo, recurso e energia para eu consertar alguma coisa que eu considere problema. A maior parte das nossas maiores alegrias acontecem quando você supera alguma coisa que você fala assim, isso não ia dar conta. Mas por que a gente não pensa na morte, gente? Por que ninguém ensina isso pra gente? Eu sei que tem gente que tem medo de fazer pergunta pra mim, porque sabe que eu vou responder. E aí, se eu responder, a pessoa vai ter que lidar com a resposta. E é o mesmo medo da pessoa que não quer falar da morte, Não né? quer falar da morte. Mais uma história que contextualiza um paciente que está em cuidados paliativos que rompeu a relação dele com Deus, porque ele diz, eu falo e ele não me escuta, então Deus não existe. E aí chegou um resultado de exame maravilhoso agora, que é tipo, ganhou na Mega Sena mais acumulada da face da Terra. E aí a primeira coisa que eu disse pra ele foi assim, olha, funcionário silencioso vai ser o funcionário do mês, né? Porque olha só o que o cara fez, não tem pra ninguém. Então, quando a pessoa sai do buraco negro chamado umbigo, mesmo na beira da morte, que você olha em volta e fala assim, se eu tô vendo que isso é importante pra todo mundo. Então eu vou viabilizar que todo mundo vivencie isso. Você tira o medo da morte e você passa a respeitá-la. Porque se você vive o que você está vivendo, é sobre a sua história. E essa história, se for uma história de amor, você ama a sua vida acima de qualquer perrengue. Nossa, você é braba, doutora. Porque você não nasceu assim já, né? Você teve alguma dor sua que depois desse seu entendimento, desse seu estudo, você conseguiu colocar no lugar da coerência? A dor de ver alguém sofrer. A dor da empatia, da compaixão. A Karina viveu isso quando eu tinha 6 anos, ela tinha 4, né? Já tá. Então, assim, ela tem a história lá dos sapatos, né? Ele falou assim, eu vou vestir seu sapato para saber como é que você está sofrendo. Não, eu vou olhar pro teu pé, tem uma ferida, eu sei cuidar da ferida. O sapato é teu, o caminho é teu, você usa e divirta-se. Era uma vez o curandeiro, curava as pessoas, só que ninguém ouvia. Mas aí o pessoal começou a ficar curioso, né? Como é que esse curandeiro cura tantas pessoas? A gente nunca viu esse homem. Quando foram olhar o curandeiro, ele tinha uma chaga enorme na perna. Ficaram injuriados, falam, curandeiro, como é que você consegue curar tantas pessoas com essa chaga enorme? Aí ele responde, só eu sei a dor que eu sinto. Essa história é muito bonita. E talvez ele nunca cure a chaga dele, porque ele precisa do outro para curar. Ninguém olhou para ele, o tal do buraco negro, do umbigo. Muito bonito. A gente só dá o que a gente tem. Eu sou enfermeira e eu ouvi a sua fala. E assim, eu nunca tinha ouvido a fala da mulher sobre essa importância de ver esse bebê. Convido a ser vida. Onde eu estiver, sabendo disso, da importância, do quanto isso te fez falta, eu me comprometo aqui agora, pra gente poder colocar isso, a trazer isso no hospital onde eu estiver. A minha filha nasceu, a Laura, tinha nome, né? Só que é registrada como Nath Morto, não tem, mas ela é a Laura. E em nenhum momento ninguém me perguntou se eu queria ver. E eu tenho essa dor, eu não conheço o rosto da minha filha. Tem uma lei hoje que a mulher pode colocar o nome da criança. Se você quiser colocar o nome da Laura. colocar o nome da Laura na certidão de óbito. A sua, a gente não falou. Melissa. A minha cliente, o marido dela, estava passando um casaco, um sol de 30 graus de diadema, porque ele ia pro samba. Ela falou, onde você vai com esse casaco pesado desse jeito? Eu falei, não, porque é pra você me vestir de noite. Ela falou, você não vai chegar bêbado aqui não. Ele foi pro bar, bebeu, sambou, voltou e morreu. O casaco era o que ele escolheu pra poder usar em coisa. De fato, usou e morreu. Aí, isso eu comecei a pensar que essa crença que a gente tem, de que a morte é a vida, a gente sente. Aí eu quero uma açaí, eu falo, não vou tomar porque eu vou morrer, então eu já evito um monte de coisa. A morte é a vida, a gente sente mesmo assim, que talvez vai ser. E agora eu fiquei na dúvida, agora eu não sei mais se é o açaí só ou se é o quê, entendeu? Existem as lendas urbanas, Porque quando você tem uma morte anunciada, meio que você já tá meio que já recebeu o telegrama, né? Mas quando você tem um quadro de uma morte súbita, tem algo que a gente precisa dar privilégio, que é na nossa intuição. E a intuição não parte da cabeça. Uma intuição não te amedronta, ela te prepara. Se ele tivesse medo de morrer, ele não quer passar aquele término.
Então, é isso que eu não tô gostando sair, porque... Se você pensa em sair, você vai morrer. É melhor tomar o açaí. O que nós estamos fazendo aqui é um processo de restauração da gente. O espaço de fala, o contrário, isso eu aprendi com a Nelly Nucci. O contrário da morte, o que que é, gente? A vida. A gente tem o costume de falar que é a vida, mas olha que lindo, mas coisa mais linda, mais cheia de graça, é o nascimento. O contrário da morte é o nascimento. Eu fiz um resuminho com algumas frases. Por que a gente pergunta o que é o tempo, se na verdade a gente não tem tempo, nós estamos atrasados? E aquele que sente dor é o sentidor. Sentidor aonde? Em quem? Quando? Tá doendo? Por que tá doendo? A gente fala de sociedade como se a gente não fizesse parte disso. Você se assusta, se surpreende? Tudo. É todo mundo ao mesmo tempo. E é agora. Sai do seu umbigo, desse buraco que você furou para si. Enxerga ao redor. Não se cale falar é importante. Porque o luto é o preço do amor. E a vida pode ser a pura falta de controle. Mas a gente precisa oferecer presença para estar com, ser quem somos, com a energia que temos no momento em que estamos. Muito obrigada. Eu sou Cris. Ou seja, as pessoas querem falar, querem reconhecer suas dores, querem validar suas dores, ter cumplicidade nas suas dores. E eu queria dizer que eu agradeço demais vocês estarem aqui, porque vocês estão acolhendo a minha dor. Muito obrigada a cada um de vocês.